Olá, bom dia a todos. Estamos aqui hoje novamente reunidos agora para dar continuidade ao segundo dia de reunião do PMO de fevereiro. Então, hoje, dia 26, hoje é sexta-feira, né, dia 26 de janeiro. Vou passar aqui, vou compartilhar rapidamente com vocês para a gente relembrar a agenda prevista para hoje. Hoje a reunião é um pouquinho mais curta, né? Temos menos apresentações. Então, a gente começa a reunião de hoje com a apresentação da análise de condições hidrológicas e previsão de vazão de curto prazo. Vamos fazer aquela pausa de 5 minutos para analisar alguma pergunta que possa surgir nesse meio tempo. Depois a gente vai para a apresentação dos resultados do Decomp para o PMO, de fevereiro. Temos mais última pausa e depois a gente faz o encerramento desse segundo dia e encerrando, então, a reunião do PMO de fevereiro. Então, para começar aqui com as apresentações de hoje, eu chamo o Fred para ele fazer a apresentação da análise, de condições hidrológicas e também de previsão de vazão de curto prazo. Fred, bom dia. Bom dia, Diana. Bom dia a todos. Estou abrindo aqui a apresentação. Deixa eu- Vamos nessa. Estão vendo minha tela? Sim, já está aparecendo. Então, vamos falar sobre as previsões de afluência do curto prazo para esse PMO de fevereiro. Antes, alguns avisos. Conforme a gente tinha avisado na reunião semanal do dia 5/1, a partir desse PMO de fevereiro, a gente vai começar a utilizar o modelo SMAP ONS para fazer a previsão da OHS Suíça para as próximas 6 semanas do horizonte de previsão. Ela aparece no arquivo Prévios sob o código 213. Além disso, a gente teve que fazer uma pequena alteração na área de drenagem, tanto na nota técnica quanto no arquivo de entrada, né, para remover a casa decimal. Então, ficou só os 895 quilômetros quadrados como área de drenagem para esse empreendimento. Então, falando agora da previsão, o Subsistema Sudeste vinha com as previsões para janeiro próximos aí de 70% na média, né? Durante as revisões, esse valor foi abaixando, até que o estimado hoje para esse mês de janeiro é de 57%, que representa o quarto menor janeiro do histórico. Para fevereiro, a expectativa é que essas ENAs do Sudeste aumentem, chegando aí a um patamar médio de 50.091 megawatts médios, ou 71% da MLT, que representa ainda um fevereiro bem baixo no histórico de vazão, né, o 10º menor. E aí a gente tem um destaque das principais bacias que compõem o subsistema Sudeste. Então temos aí a previsão para a bacia do Rio Grande, mostrando previsões bem abaixo, né, em cerca de 50% da MLT, né, uma previsão mensal de 47%. Paranaíba também, embora tenha uma leve tendência de ascensão, a previsão também fica ali próximo de 56% da MLT. O Tietê também, embora tenha mais oscilações, as previsões também ficam próximas ali de 60% da média de longo termo. E para o Paranapanema também temos previsão próximos aí da metade da média de longo termo. No Paraná também uma recessão mais brusca nessa próxima semana, com elevação na segunda semana, mas em um patamar médio
A previsão mensal para o Paraná também é próxima de 60%. Subsistema Sul. Durante as revisões, em janeiro, tivemos chuvas bem intensas ali na região sul, fazendo a previsão desse mês ficar oscilando, né? Começou no PMO em 81%, na revisão 1 já subiu esse estimado para 114%, na revisão 2 foi para 97%, e na revisão 3 para 120%. E o estimado para o fechamento de janeiro é em 133% da média de longo termo para esse subsistema, que é o 25º maior janeiro do histórico. Em compensação, para fevereiro, é esperado uma redução na, na previsão de ENA desse subsistema, chegando a um patamar ali de 77% da MLT. Aí as principais bacias do sul, a gente tem o Iguaçu, que vem apresentando ENAs bem acima 26% acima da média de longo termo, né? Mas a previsão acaba caindo para 65%. O Uruguai também, que vem com ENAs bastante acima da média esperada para janeiro, vai vir com fevereiro com previsões bem próximas à média, 88% da MLT. Para o subsistema Nordeste, as primeiras 2 semanas, né, tanto no PMO quanto na revisão 1, tivemos a previsão para janeiro próxima de 50%. Mas a partir da revisão 2, já essa previsão caiu para cerca de 40% da MLT, sendo estimado nessa revisão para janeiro um fechamento de 42% da MLT de ENA mensal, ou a oitava menor ENA de janeiro para esse subsistema. No Nordeste, para fevereiro, a previsão é de ficar mais ou menos estável nesse patamar de 8.000 metros cúbicos megawatts médios durante todas as semanas, tendo uma pequeno pico aí na semana entre o dia 10 e o dia 16. Mas a previsão média para fevereiro é de 61%, sendo o 21º menor fevereiro do histórico. Um destaque aí para a previsão da bacia do Rio São Francisco, que a previsão é de um leve incremento aqui, uma recessão na primeira semana, com ascensão de volta ao patamar ali de 60% na segunda semana, com fechamento médio em 59% da MLT. O subsistema norte. Durante janeiro, as 3 primeiras semanas, era esperado que janeiro ia ficar em 70% da MLT, mas durante a revisão 3, esse valor foi revisado para 65%, e o estimado hoje é que janeiro vai fechar em 51% da MLT, ou o quarto menor janeiro do histórico. Já para fevereiro, espera-se que tenha uma ascensão, né, nessa ENA, fechando aí um valor próximo à média do histórico, 102%, tendo esse subsistema, esse valor para fevereiro, o 41º maior. Né? Pensando que o histórico tem 94 anos, é um valor bem próximo à média mesmo. Destaque aí para a bacia do Rio Tocantins, que tem essa elevação bastante elevada na primeira semana, devido aí às previsões de chuvas próximas de 20 milímetros permanente, né, durante vários dias, nessas primeiras semanas, e um fechamento da previsão mensal em 103% da MLT. Panorama do SIM como um todo, né? A maioria das bacias do SIM se encontram próximas da média, né? Todo o norte inteiro, praticamente, o Uruguai, o Jacuí, aqui o Paraíba do Sul, e algumas pequenas ali do Nordeste, como Paraguaçu, Jequitinhonha e Mucuri. Mas as bacias do Sudeste, o São Francisco e o Parnaíba, se encontram abaixo da MLT, com previsões abaixo de 80%. Então, quando a gente compara, né, todos os sistemas juntos, a gente consegue ver que o subsistema norte é o único que tem uma previsão de ascensão mais marcada durante as previsões semanais. O sul
que vai ter uma previsão de queda, né? A partir da segunda semana se mantém próximo ali de 70%, 80%, e os subsistemas Sudeste e o Nordeste se mantêm praticamente estáveis, né? Oscilando, o subsistema Sudeste ali oscilando próximo de 70% e o subsistema Nordeste oscilando próximo de 70%. É, aqui é uma apresentação defasada, né? Não temos mais os limites inferiores e superiores, mas os valores esperados aí ficam em 71, 77, 71% e 102% para cada um dos subsistemas. O modelo GVASP. A partir da previsão mensal que foi feita para fevereiro, a gente gerou cenários para o mês de março de 2024, considerando 50 mil ruídos e agregando eles em 143 aberturas. Com isso, né, o Sudeste, temos aí a maioria, né, a gente vem acompanhando uma ascensão nesse, o, no Sudeste, aí começando ali em dezembro, janeiro, e a previsão para março é que também essa ascensão continue, mas provavelmente mais abaixo ainda da média de longo termo. Isso aqui. O, já para o subsistema sul, também, embora a previsão para março fique abaixo, ainda caia esses 6.300%, a previsão para março é de cenários bem dispersos, mas positivos, né? Todos acima da média de longo termo. E o Nordeste com previsões, né, de cenários abaixo da média. Depois a gente vai colocar uma versão mudando o layout aqui da apresentação e eu vou rever essa questão da média de longo termo aqui dos outros meses, que parece que ficou errado, só que a MLT de março que ficou posicionada corretamente. No norte, as ienes que estavam bem baixinhas durante todo os meses, agora que deve começar a subir, né? Em janeiro já subiu para 8 mil, fevereiro é estimado subir para 23 mil, e para março ficamos aí com 45% dos cenários próximos de 30 mil. Então, sobre previsões de afluência, temos isso e temos também a apresentação dos cenários dos estudos de longo prazo, feito com o modelo CFF. Então, o subsistema Sudeste, vê que as previsões ficam variando ali entre. Tem umas faixas de vazões bastante grandes, mas a média fica. O cenário médio, a mediana dos cenários, na verdade, fica ainda acompanhando a MLT, mas sempre abaixo dela. Né? Só os cenários mais otimistas, né, que acabam ficando acima da média de longo termo. Aí, o grande, também mostrando previsões cerca de 80%, né, das médias de longo termo durante todos os meses. O Paranaíba, tendo alguns cenários aí com picos de ENA bem grandes, mas o cenário mediano passando aí embaixo da MLT. Diferentemente, né, do Sudeste, o Subsistema Sul vem apresentando já, né, ENAs bem acima da MLT. A previsão é que a mediana dos cenários é que para os próximos meses a ENA do Sul fica ali próxima de 10 mil megawatts médios. A gente consegue ver que tanto a mediana dos cenários fica bem colada aí a MLT para os próximos meses. O subsistema Nordeste, que vem apresentando ENAs bem abaixo da MLT, o cenário médio deve ter um leve incremento
aí a partir de, nessa metade de janeiro, teve, né? E, e aí segue, embora tenha alguns desvios bem grandes, deve seguir aí até o final do horizonte, sempre abaixo da MLT. Aí chega cerca de 70% da MLT. Um destaque aí para a previsão do São Francisco, né, também muito parecido com a cara com os hidrogramas do Nordeste. E o Norte, né, com elevações aí esperadas nas zenas, ficando bem próximas, né, o cenário mediano, né, e a faixa média dos cenários aí abraçando a MLT para os próximos meses. Aí um destaque para você do Rio Tocantins, que é esperado ter um incremento aqui no mês de fevereiro, ficando o mês de fevereiro e março próximos da MLT, e aí depois de março é que começa a ficar levemente abaixo. Um destaque aí para as previsões do Xingu, que assim como o subsistema norte, as previsões ficam muito próximas da MLT, né, oscilando, ficando levemente abaixo no primeiro horizonte do cenário e elevando, ficando um pouco acima durante esse mês de fevereiro e depois sempre ficando um pouco abaixo da MLT. E aí a gente traz um diagrama de teia de aranha para mostrar os 4 subsistemas e o SIM como um todo. Temos o tracejado como MLT e o quartil inferior, a mediana e o quartil superior plotados para todos os subsistemas. Então, quando a gente consegue ver que, né, no cenário mediano, né, todos os subsistemas fecham esse período de janeiro a junho abaixo da MLT esperada. E no quartil superior, somente o sul é que acaba é, violando, né, superando a média de longo termo. Os demais cenários também ficam muito, muito próximos. Então, o que mostra que é esperado que a gente tenha vazões próximas, próximas ou abaixo da MLT para os próximos meses. Então, Diana, era isso que eu tinha que apresentar. Fica aí disponível para tirar dúvidas. Ok, obrigada, Fred, pelas apresentações. Agora a gente vai para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta para responder alguma pergunta que tenha chegado e para continuar com as apresentações. Até mais. Bom dia novamente, pessoal. Nesse intervalo, nós recebemos uma pergunta. A pergunta é enviada pelo Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos, e a pergunta é o seguinte: Bom dia. O INES está avaliando a recalibração das bacias da Guaé Geral de Santo Antônio. Essas bacias estão apresentando um desvio sistêmico muito elevado. Aí eu peço a ajuda do Fred aí para ajudar nessa resposta. Opa, bom dia, Rogato. Sim, estamos avaliando fazer a recalibração desses maps. Só não temos ainda data para a entrada deles. Mas quando for entrar essa recalibração, a gente avisa em PMO com semanas de antecedência. Obrigada, Fred. Então, pessoal, a gente retoma aqui as apresentações. Só tem uma correção que a gente vai fazer enquanto estava sendo feita a apresentação do estudo prospectivo. A gente avaliou que estava sendo feita referente ao do PMO passado. Então, a apresentação do estudo prospectivo vai ser refeita novamente agora pelo Fred, considerando, de fato, os resultados aqui para o PMO de fevereiro. E nesse mesmo bloco, já em seguida, já continuo com os resultados do Decomp. Então, Fred, pode fazer a apresentação, por favor? Opa, obrigado, Diana. Desculpa, pessoal, realmente por esse erro, não notei. Eu notei durante a apresentação que estava um pouco estranho e depois fui ver e realmente a apresentação estava defasada. Então agora estamos com a apresentação correta para esse PMO. Mas a maioria, os cenários estão muito parecidos, né? O Sudeste aí com previsões sempre abaixo da MLT
com um desvio, uma abertura de cenários aí maior para esse primeiro período e reduzindo aí a partir de março. No sul, a previsão é de realmente ficar colado aí os cenários próximo a MLT, com dispersão de cenários, né? Os cenários maiores ficam bem mais dispersos e os cenários abaixo da MLT mais grudados. Mas a previsão realmente que ele está esperando são vazões próximas à média de longo termo. O cenário do subsistema Nordeste também. A mediana dos cenários mostra incremento aí nesse mês de fevereiro, com redução a partir da metade de fevereiro. Um destaque aí para a previsão do São Francisco, com uma dispersão maior de cenários aí em meados de fevereiro, mas a dispersão de cenários começa a baixar aí no início de abril. E no norte também, os cenários mostrando a mediana de cenários próximos à média de longo termo, com a discrepância aí do cenário mais superior com o mais inferior, reduzindo aí depois do mês de maio, junho. Destaque aí para o Tocantins, que esse final aí de janeiro e início de fevereiro, em mês de fevereiro, com bastante incerteza, com cenários de chuvas bem grandes. Aí o destaque para o Xingu, do Subsistema Norte, né, as previsões aí próximas a MLT, na maioria dos cenários, com os cenários mais superiores não desviando muito da mediana, onde o desvio maior fica aí para os cenários inferiores. E aí um panorama geral desse estudo prospectivo por período de fevereiro a julho, mostrando aí que a mediana dos cenários para todos esses subsistemas ficam abaixo da MLT, e quando a gente pega o cenário superior, a gente vê que só o Nordeste que passa um pouquinho do valor da média de longo termo, e o Sul que podendo chegar a 150% para esses próximos 6 meses. Então, Diana, retorno a palavra para você. Obrigada, Fred. Então, aqui dando continuidade às nossas apresentações aqui dessa reunião, eu vou falar aqui um pouco sobre os resultados do DECOMP. Só preciso. Isso, Fred, que é preciso compartilhar a tela para eu conseguir compartilhar aqui. Acredito que já estejam todos vendo a apresentação. Vou falar então aqui sobre os principais resultados aqui do DECOMP. A gente fez a publicação do deck e dos resultados no Sintegre no início da madrugada de hoje. Então, só ressaltando que o fórum já está aberto para o envio de dúvidas, né? O deck preliminar está publicado. E os resultados aqui mostrados, então, serão referentes aos resultados, então, divulgados. Temos algumas informações aqui que já foram repassadas, né? Principalmente aqui referente à previsão de vazão, referente aqui à ENA, já teve uma apresentação específica que foi logo no início da reunião, que o Fred já detalhou bem o comportamento aí da previsão de vazão ao longo das semanas desse mês. E ontem tivemos uma apresentação feita pela gerência de previsão de carga também, detalhando os valores da previsão de carga. Então, essas tabelas ficam aqui nessa apresentação para referência, mas também ressalto que ficam em nossos relatórios, que serão divulgados ao longo do dia de hoje. Então, agora entrando de fato nos resultados aqui obtidos pelo DECOMP, para específica, dá para a gente falar algumas coisas referentes a todas as semanas operativas e em seguida tem alguns resultados que são especificamente referentes à primeira semana operativa. Mas acredito que não seja surpresa também para todos, que a gente segue aqui pelo Decomp com um CMO zerado em todos os patamares de carga, em todos os subsistemas, e com essa previsão de manter o CMO zerado ao longo de todas as semanas operativas do PMO de fevereiro.
Em termos de energia armazenada dos subsistemas, na apresentação dos dados de entrada realizada ontem pelo Lucas, ele chegou a mostrar um gráfico referente à energia armazenada inicial prevista para o início do subsistema, e aí hoje a gente traz aí a evolução dessa energia armazenada para cada subsistema ao longo desse mês. Então, o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 60,9%, e a expectativa aí do Decomp é finalizar o subsistema com 68,2%. O Sul, começando com 81,4%, com a expectativa de fechar o mês de fevereiro com 46,2%. O Nordeste com 52,4% de início de estudo, com a previsão de fechar o mês de fevereiro em 63%. E, por fim, no Norte, considerando as previsões estimadas, né, as previsões de vazão estimada para essas semanas operativas de dezembro, a gente observa aí uma previsão de recuperação do armazenamento desse subsistema, principalmente em função das chamadas para Tucuruí. Então, a gente prevê aí uma recuperação bem significativa ao longo desse mês, onde a gente está começando o estudo com 48%, 48,6% da energia armazenada máxima do subsistema, e a expectativa é de fechar o mês de fevereiro com 95,2%. Em termos aqui nesse diagrama, a gente costuma indicar quais são os intercâmbios que atingiram o valor máximo, e para a primeira semana operativa a gente não observou nenhum caso, nenhuma situação dessa. Referente aqui ao despacho térmico, o despacho térmico nesse gráfico, a gente indica a previsão de geração térmica referente à primeira semana operativa. Então, ao longo de todas as semanas, como dado que o CMO é estimado de zero reais por megawatt-hora, a gente tem, então, o despacho térmico sendo comandado apenas por inflexibilidade, e essas inflexibilidades são consideradas de acordo com as informações recebidas dos agentes. Então, para essa primeira semana, a gente tem uma expectativa aí de geração por inflexibilidade no SIM, de cerca de 5 gigawatts médios, e ao longo das semanas a gente observa aí uma variação, ficando ali em torno de 4.500 ao longo de todas as semanas do PMO de fevereiro. Em relação à expectativa de despacho térmico também para o segundo mês, aqui a gente traz esse gráfico para atender a portaria normativa do Ministério, a portaria número 62, onde é estabelecido que o INSS deve publicar, deve divulgar qual é a expectativa de geração térmica para os 2 meses. Então, para o primeiro mês, a gente tem a geração térmica de acordo com a inflexibilidade mostrada no gráfico anterior, e para o segundo mês, a gente observa aqui que para todos os cenários, a gente tem o segundo mês aí dividido em cenários, e para todos os cenários a gente observa uma geração térmica também somente por inflexibilidade. Então, para alguns subsistemas, a gente observa aí uma pequena elevação, e aqui no subsistema Sudeste especificamente, uma elevação dessa inflexibilidade aqui para o segundo mês, comparado com as inflexibilidades do primeiro mês. Essa inflexibilidade se dá basicamente por conta de informação declarada para Norte Fluminense apenas no segundo mês. Para o Nordeste e para o Norte a gente observa aí a inflexibilidade sendo mantida, e aqui no Sul uma redução da inflexibilidade em função da declaração feita basicamente por conta de candiota, que não está com flexibilidade prevista para o mês de março. Então, aqui a gente tem agregado aqui por subsistema esse montante aí de inflexibilidade para esses 2 meses do horizonte do PMO de fevereiro. Comandamos, então, nesse PMO, a gente já está comandando a semana de 30 de março a 5 de abril, referentes ao comando antecipado das usinas movidas a GNL. Seguimos com benefícios GNL estimado em R$ 0 por megawatt-hora. Então, mantemos aí sem previsão de despacho antecipado por ordem de mérito, garantia energética ou razão elétrica para essas 3 usinas dessa modalidade de operação. Nessas tabelas agora a gente deixa desagregado, né? Tivemos a informação lá agregada por subsistema, e aqui individualmente as inflexibilidades que foram informadas para cada usina. Temos aqui a tabela do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, aqui do Nordeste e do Norte. Lembrando que essa tabela aqui está simplificada, mostrando apenas o que tem de despacho por inflexibilidade. E nos relatórios que serão publicados ao longo do dia, a gente tem a tabela completa com todas as usinas do estudo. Então, relacionado aos resultados em si, eram essas informações que eu tinha para passar. Faço aqui uma ressalva só em relacionada à informação que já foi passada ontem. A gente também passou essa informação no PMO passado,
A partir então desse PMO de fevereiro, a gente está descontinuando a publicação do sumário do PMO e todo o conteúdo que tinha no sumário e que não tinha no relatório, ele foi acrescido já no PMO de janeiro, no relatório executivo do PMO. Então, a partir de hoje, o sumário não será mais publicado e todas as informações estarão somente no relatório executivo. Conforme eu comentei, a gente publicou então o deck preliminar nessa madrugada. Às 9 horas de hoje, o fórum foi aberto para envio de perguntas, caso seja necessário. O fórum fica aberto até meio-dia. Iremos ficar monitorando, né, o fórum para ver se tem alguma coisa, alguma dúvida pertinente. Caso seja necessário, a gente faz a correção no deck para publicar o deck oficial com essa correção, caso necessidade. Ficamos também à disposição, né, não que nos canais do centro da central de atendimento com os agentes, tanto por e-mail quanto por telefone, e também pela caixa do PMO, pmo@ons.org.br. Então, aqui eu fecho essa apresentação desse bloco, fecho esse bloco também. A gente faz mais 5 minutos aí de pausa para análise de algumas perguntas e daqui a pouco a gente retorna aí para a finalização dessa reunião. Até mais. Olá, pessoal, bom dia novamente. Nesse intervalo, recebemos apenas uma pergunta. A pergunta é feita pela Yolanda, da Aliança Energia. A pergunta é o seguinte: bom dia, o relatório executivo será publicado hoje? Yolanda, acredito que você esteja falando desse relatório executivo do PMO que eu comentei na apresentação, né? Referente aos dados, né, do sumário, que o sumário do executivo do PMO será descontinuado a partir desse PMO e os dados passarão a estar no relatório. E sim, o relatório ele é publicado hoje também. Agora, terminando essa reunião, a gente faz ao longo do dia, né, todas as semanas, a gente faz a publicação de alguns relatórios, né, com os principais dados do PMO e das revisões também. Então, daqui a pouco a gente já publica o IPMO, que é o primeiro documento. No meio da tarde a gente publica o relatório e ainda também tem a nota técnica do sumário executivo. Lembrando que todos os documentos eles são publicados dentro do processo da programação mensal da operação, dentro do Sintegre. Então, se de repente não tiver com esse produto assinado ainda, basta assinar e em termos de conteúdo a gente não está perdendo nenhum conteúdo, dado que tudo que tinha adicionalmente no sumário foi migrado já para o relatório executivo. Mas sendo alguma dúvida adicional, a gente fica à disposição aí nos outros meios de comunicação. Considerando que essa era a última pergunta que a gente tinha recebido, vamos encaminhar agora para o encerramento dos trabalhos. Eu vou dar o início logo mais ao compartilhamento aqui da publicação da minuta da ata. A ata já está publicada, acabou de ser publicada no Sintegre, e a gente solicita só que caso tenha alguma contribuição adicional na ata, que seja encaminhado para o e-mail do PMO, pmo@ons.org.br. Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui da tela, só um minuto. Fica aqui só para referência, que a gente tem o QR Code, caso alguém tenha necessidade de apontar o QR Code. Tem o link também. Então, a gente está encerrando agora a reunião e a gente só solicita que as contribuições sejam enviadas até 11h30. Não chegando nenhuma contribuição até 11h30, em seguida a gente faz a publicação, então, da ata lá no Sintegre. Na realidade, a publicação já está feita, né? Se tiver alguma contribuição, a gente vai editar o produto, mas a publicação já está lá. Então, caso tenha alguma contribuição até as 11h30, posteriormente a gente faz a edição, então, do documento substituindo a publicação. Então, a gente finaliza aqui a reunião. Também relembro que até o final, provavelmente até o final da manhã de hoje, a gente já vai ter também publicado as apresentações que foram feitas tanto na reunião no dia de hoje quanto no dia de ontem. Então, dessa forma, a gente finaliza, então, todas as perguntas, respondemos todas as perguntas, finalizamos todas as apresentações, e então a reunião do PMO de fevereiro está encerrada. Agradeço a presença e a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias de trabalho. Agradeço também aos colegas da ONS, a CCE e a Vox que participaram dessa reunião e que puderam viabilizar esse encontro aí com todo mundo. Faço só um lembrete de que na semana que vem, na próxima sexta-feira, no dia 2 de fevereiro, a gente retoma, então, com as reuniões semanais da programação da operação, que ocorrem sempre às 15 horas. Então, desejo um bom dia a todos e a gente se encontra aí nas próximas semanas. Tchau, tchau.